Fala pessoal, bom? Chegamos então na parte final da nossa disciplina de circuitos elétricos 1, tá? Onde nós finalmente vamos introduzir os demais componentes que tínhamos mencionado no início do semestre, né? Então agora, se vocês esforçarem um pouquinho a memória, nós havíamos comentado, né, dos elementos circuitos que havia elementos ativos, né, e aí a gente colocou lá junto deles os elementos passivos, e aí nós tínhamos fontes, bateria, amplificadores operacionais, né, isso na categoria dos ativos, e tínhamos também resistores, capacitores, indutores da parte dos elementos passivos. Né? Dos ativos, fontes e bateria nós temos trabalhados, amplificadores operacionais nós deixamos esse tópico para o pessoal lá de eletrônica, na hora que vocês estiverem trabalhando com a disciplina, provavelmente de eletrônica analógica, tá? E nós havíamos comentado também da disciplina dos elementos de resistores. Agora, nessa parte da disciplina, nós vamos entrar efetivamente nos outros dois elementos, começando pelos capacitores, certo? Dos ativos, nós ainda tínhamos mencionado que os elementos ativos são os que geram energia, tá? E os elementos passivos, por consequência, né, eles são aqueles que não geram energia. Tranquilos até aí? Beleza. Antes de entrar propriamente dito em capacitores, vamos dar uma olhadinha no que eu chamo de dielétrico. Tá? Bom, vamos inicialmente imaginar que você tem dois condutores de formato arbitrário, tá? Qualquer que seja, e eles estão no vácuo. Tá? Então aqui eu tenho, deixa eu pegar o pontador laser aqui. Aqui eu tenho duas cargas, um com carga positiva, o outro com carga negativa. Vocês vão ver essas linhas representando o campo elétrico. Né? Então eu tenho aqui nesse campo elétrico a área de atuação da força elétrica. Então se eu tenho cargas positivas de um lado, cargas negativas do outro, vai existir uma força de atração entre elas, tá? E o campo elétrico é a região do espaço onde essa força pode existir. Beleza? O que acontece? Eu percebo que quando eu coloco uma certa quantidade de carga positiva ou negativa aqui, essa quantidade de carga vai me proporcionar uma diferença de potencial X. Né? Eu vou colocar aqui quantidade de cargas 1, vai me dar uma diferença de potencial V1. Né? Então, o fato de eu ter um punhado de carga de um lado, um punhado de carga do outro, me gera uma diferença de potencial. Então, está aqui. Se eu pegar e aumentar esse punhado de carga, colocar aqui uma quantidade Q2, né, de cargas, eu vou ter uma tensão, né, uma diferença de potencial V2. Se eu for aumentando, né, colocar uma quantidade genérica aí, uma enésima quantidade de carga, eu vou ter uma diferença de potencial aí proporcional a essa carga. Observem que esse termo proporcional é interessante, tá? Eu percebo então que eu tenho uma certa proporcionalidade, né, entre as cargas e a diferença de potencial que eu causei, tá? Então é possível perceber, né, que existe uma relação de proporção. Então a relação entre cargas e a diferença de potencial ela é uma relação constante. Essa constante, então eu posso falar que a quantidade de cargas, né, em relação à tensão é uma determinada constante que eu vou chamar isso aqui de C0. Se eu trabalhar aqui um pouquinho a equação, né, eu posso escrever então que essas cargas, né, é diretamente proporcional à tensão sendo a constante de proporcionalidade esse C0. Tá? Esse C0 é o que eu chamo de capacitância. Como eu supus que estava no vácuo essas duas cargas, então é a capacitância do vácuo. A carga é dada em coulombs, né? Tá ali, letra C. O V é a tensão, né? Dada em volts. E a capacitância? Bom, a capacitância, tá? Eu vou ter que é coulombs por volt, e essa unidade, né, foi nomeada como Farad, tá? Em homenagem ao Michael Faraday, né, que estava estudando
essas relações elétricas aí séculos atrás, beleza? Então você tem aí a capacitância como sendo essa constante proporcionalidade entre carga e tensão. Tá? Uma definição mais formal seria que a capacitância, né, seria essa habilidade desse dispositivo que eu vou apresentar para vocês, né, de armazenar cargas elétricas devido ao campo elétrico que aparece nele. Né? Vamos tentar deixar um pouquinho isso mais claro. Vou pegar essas mesmas duas cargas, só que agora, ao invés de ter apenas vácuo no meio, eu vou colocar um meio, né, um material dielétrico, que não, nada mais é que sinônimo para um material isolante. Tá? Então, eu tenho um meio aqui, né, que eu vou chamar ele de dielétrico, e vou fazer a mesma relação. Põe um pouco de carga, percebo que eu tenho uma diferença de potencial, aumenta essa quantidade de carga, eu tenho uma nova diferença de potencial, e assim sucessivamente, né? De tal forma que eu observo que mesmo com o material isolante, essa proporcionalidade se mantém. Né? Então, eu vou chamar essa nova constante proporcionalidade de capacitância do material. Certo? Essa capacitância do material, a gente observa que ela é maior do que a capacitância no vácuo. E aí eu posso, né, fazer uma relação de quão grande é essa capacitância, né, relacionando aqui, determinando uma nova constante, que é essa capacitância do material é N vezes ou K vezes a capacitância do vácuo. Esse K, então, é o que a gente chama de constante dielétrica do material, e ele sempre vai ser maior ou igual a 1. Bom, dito isso, eu posso, então, definir o nosso capacitor. O que vai ser o capacitor? O capacitor, então, é um dispositivo eletrônico, tá? Que armazena energia elétrica no seu interior, né? Armazena carga, né? Através, né, do campo elétrico formado entre dos elementos condutores. Vocês vão ver que eu tenho vários formatos de capacitor. Posso ter ele cilíndrico, posso ter ele no formato de pastilha, pequeno, grande. Então, são vários. Nosso intuito aqui não é esgotar o tema capacitor, formato, tipo de elétrico que é usado nele aqui. Então, você vai ter diversos formatos, diversos materiais usados como dielétrico. Tá? Isso aqui vocês vão ver provavelmente na disciplina de materiais elétricos e mais profundamente talvez também na disciplina de eletrônica. Tá? Então, eu não vou focar muito nas características físicas, isolantes e por aí vai, mas nós vamos ver as propriedades elétricas, que é o que nos interessa aqui nesse momento. Tá? O mais comunzão que a gente começa trabalhando é o capacitor de placas paralelas. Tá? Ele é composto então de uma placa superior, uma placa inferior, fazendo um sanduichão aqui, e no meio você vai ter um material isolante. Esse material isolante pode ser o ar, pode ser qualquer outro tipo de material, borracha, mica, material cerâmico. Então, N materiais podem ser usados aqui, tá? A gente vai chamar esse material de dielétrico. E aí nós conectamos, né, um terminalzinho na parte de cima e um terminal na parte de baixo, tá? Formando então o que a gente chama de capacitor de placas paralelas. Eu poderia usar também esse mesmo esquema de placas paralelas, só que ao invés de mantê-la o tempo todo no formato de sanduíche, eu posso fazer o que a gente chama quase um rocambole, né? Enrolando essas placas de tal forma que você vai ter ainda os terminais aqui no começo da bobina e no final da bobina, do rolinho, tá? E aí você vai ter o dielétrico, o material isolante, entre as placas metálicas, tá? E aí você vai ter só uma capa de alumínio e isolação plástica, né, para poder fazer o invólucro disso aqui tudo. Tá? E aí os dois terminaizinhos disponíveis, que seria a representação esquemática desses capacitores cilíndricos. Ok? Os capacitores eles podem ter polaridade, podem não ter polaridade, depende muito do material dielétrico que a gente está usando. Ok? Bom, como que funciona essa questão de armazenamento de carga em um capacitor? Vejam bem,
No momento inicial, nós vamos ter aqui um circuitinho. Eu extrapolei aqui, fiz um zoom no capacitor. Então, você vai ter a placa superior e a placa inferior. E no meio aqui, o material isolante. Isso que está representado aqui, eu tentei desenhar, é uma chave liga e desliga. Então, no momento aqui, a chave está aberta. Num dado instante, eu vou pegar e vou fechar essa chave. Na hora que eu fechar essa chave, eu vou estar nessa condição aqui do circuito aqui no meio. Então, a chave aqui está aqui fechada. E aí, eu só vou submeter essas placas a uma diferença de potencial dessa fonte. Vejam bem, o terminal positivo da placa, da fonte, vai atrair, né, os elétrons aqui da placa superior, já que isso aqui é um material isolante, né, não tem como passar corrente, né, ou a carga daqui para cá, certo? Então, analisando o sentido daqui dos elétrons, esses elétrons vão começar a migrar, né, para a fonte e, da mesma forma, vão continuar o sentido chegando na placa inferior, né, já que essa placa aqui, eu submeti isso aqui a uma diferença de potencial. Essa circulação desses elétrons nesse circuito, né, nesse instante de carga, faz surgir, então, a própria circulação dos elétrons é uma corrente, né, que vai estar circulando aqui. Coloquei um asterisco aqui nessa corrente para lembrar os senhores de que essa corrente não é a mesma corrente, né, não é o mesmo sentido convencional que nós estamos trabalhando até o momento, né? Lembre-se que eu sempre falei para vocês que a corrente vai do maior potencial para o menor potencial, que foi o sentido adotado inicialmente, né, na hora que a gente estava deduzindo as equações de circuito. Aqui, nesse instante, eu estou trabalhando com o sentido eletrônico da corrente, né, onde eu estou analisando efetivamente o movimento dos elétrons, tá? Então, só para a gente compreender o funcionamento que eu estou desenhando ela aqui no seu sentido real ou sentido eletrônico, ok? Essa corrente vai ficar aí o tempo todo? Não, tá? Vai chegar um instante, né, que essa corrente vai começar a diminuir, tá? Porque o potencial, né, da placa superior vai começar a se aproximar ao mesmo potencial da fonte, tá? E isso vai acontecer da mesma forma com a placa inferior. Eles vão adquirir o mesmo potencial. Então, se essa fonte aqui tem 5 volts, esse capacitor vai adquirir no potencial pouco a pouco até chegar aos 5 volts. Quando chegar a 5 volts, esse ponto aqui vai ter o mesmo potencial do lado de cá. Se não há diferença de potencial, a corrente é zero, né? Se eu não tenho uma diferença de potencial, não tem circulação de corrente. Se, avançando um pouquinho, eu pegar e abrir a chave, como eu tenho cargas positivas na placa superior, né? Uma carga líquida positiva nas placas superiores e uma carga líquida negativa na placa inferior, o campo elétrico aqui, né, segura, retém essa configuração. E esse capacitor vai ficar carregado aí com esses 5 volts, né, indefinidamente, pensando, né, num componente ideal. Só vai ser descarregado esse capacitor se você proporcionar um meio, né, de ocorrer essa descarga. Então, por exemplo, se eu pegar e plugar um resistor aqui, aí sim, como eu tenho potencial positivo de um lado, potencial negativo do outro, aí eu vou ter uma circulação de corrente, tá? E isso vai acontecer até as cargas das duas placas se igualarem novamente. Na hora que isso acontece, essa corrente vai diminuindo pouco a pouco até ela efetivamente chegar a zero. E aí o meu capacitor está novamente descarregado. E aí eu teria que começar esse processo todo de novo. Tranquilo até aí? O que eu preciso para usar capacitores em circuitos elétricos? Bom, a quantidade de carga Q ela é diretamente proporcional à tensão no capacitor. Foi aquilo que a gente tinha escrito logo mais, né? Se eu derivar essa quantidade de carga em relação ao tempo, eu vou ter uma derivada em relação à tensão, né? Ou, dizendo de outra forma, se eu tenho uma variação de carga, eu tenho uma variação de tensão,
né? Variação, né, eu represento em forma de derivada. Então está aqui. Se eu usar então aqui dq dt, eu vou ter o c como uma constante, dv dt do lado de cá. Bom, dq dt, se os senhores estão lembrados, é a própria definição de corrente elétrica, variação de carga no tempo, né? Então, isso é a corrente num capacitor. A corrente no capacitor, né, ela é determinada pela sua capacitância e pela variação de tensão em relação ao tempo, tá? Então, não é mais aquela simples lei de Ohm, tá? Então, a corrente no capacitor é C dV dt. Difícil, né? Então, se eu tenho a corrente como IC, corrente no capacitor, é igual a C dV dt, se eu fizer uma simples ajuste matemático aqui, uma simples álgebra, né, passa o dt para um outro lado multiplicando e o C dividindo, rearranjando isso, eu tenho que dV é 1 sobre C e C dt. Beleza. Se eu integrar dos dois lados, aí sim eu vou ter a tensão, né, que é igual a 1 sobre C, integral da corrente no capacitor no tempo. Observem que os limites de integração aqui eu tenho um menos infinito até um tempo t qualquer. Esse menos infinito, ele quer dizer para nós um tempo longo, lá para trás, né? Um tempo anterior ao início das minhas análises. Tá? De tal forma que eu possa garantir que esse meu capacitor não tenha carga nenhuma armazenada, né? Que ele esteja descarregado. Okay? Esse menos infinito, né, para nós pode ser um segundo, pode ser um minuto, ou seja, é qualquer tempo que mostre que esse capacitor não tenha nenhuma carga armazenada nas suas placas. Se por acaso eu gostaria de usar, eu queira utilizar um tempo inicial, né, eu vou chamar ele aqui de tempo inicial T0, nosso limite de integração muda, então eu posso colocar ele o T0, mas aí eu tenho que colocar, né, mais a constante de integração, né, que seria a tensão, né, nesse capacitor no instante T0. Essa tensão, né, seria aquela constante de integração, né, o mais C nosso das integrais aí do cálculo. Beleza? Bom, então, para a gente não esquecer e ficar bem registrado isso aí, no nosso elemento resistivo, nosso resistor, eu tenho tensão, né, igual a V igual a RI. A corrente seria simplesmente tensão sobre a resistência, né? E no capacitor, as coisas mudam um pouquinho. Então, a corrente no capacitor vai ser C dV dt, e a tensão no capacitor é 1 sobre C integral de I dt. Beleza? Guarde isso aí, que isso é importante. Bom, da mesma forma como fizemos no resistor, vamos calcular a potência e energia nesse novo elemento. Bom, potência não mudou, continua sendo tensão vezes corrente. Tá? Então, basta vocês substituírem a tensão e a corrente. Né? Então, aqui eu vou deixar a tensão, substituir a corrente, que era C dV dt. Então, isso aqui vai me dar a potência instantânea no meu capacitor. Se eu quero energia, basta eu fazer a integração, né? E aí, fazendo a substituição aqui, então P, né, é essa equação, V igual a C dV dt, fiz a substituição, C é constante, sai fora da integral. Tá? Vou fazer uma troca de variáveis aqui, trocando o limite de integração que estava em função do tempo, vou passar ele para a função da tensão. Resolvendo a integral, eu tenho então que meio de C, que multiplica a tensão ao quadrado, né, no tempo final, menos a tensão ao quadrado, faltou o quadrado aqui, do tempo final, do tempo inicial, desculpa. Se por acaso eu considerar que esse tempo, nesse tempo inicial, o meu capacitor está descarregado, né, que essa tensão então é zero. E aí, se essa tensão é zero, eu vou ficar com essa equaçãozinha, né, dando aí para nós o resultado de meio de CV ao quadrado, certo? Então, a energia armazenada num capacitor está relacionada à sua capacitância e à tensão final dele. Então, meio de CV ao quadrado. Quais são as propriedades que vamos deixar bem claras para a gente ir guardando? Bom, observem aqui, vou até mudar a caneta aqui. Se eu tenho a derivada da tensão e a tensão ela é constante,
tá? Derivada de constante é zero. Zero vezes alguma coisa também dá zero. Então, um circuito com corrente igual a zero é um circuito aberto. Então, um capacitor, na hora que ele está carregado no meio do nosso circuito, ele funciona como se simplesmente fosse uma chave aberta, tá? Não passa corrente por ele. Notem isso aí, essa é uma característica interessante no momento que ele está carregado. Bom, outra coisa que a gente pode perceber é que a tensão no capacitor não consegue variar bruscamente. Você pode ter uma variação linear, né, no processo de carga, você pode ter uma descarga, ela vai variando linearmente também, mas você não vai conseguir variar instantaneamente esse capacitor. Você tem sempre o processo de carga ou descarga. Então, esse gráfico aqui é possível de você ter na variação de tensão. Esse do lado de cá, né, não é possível. Você não consegue instantaneamente sair de zero para um valor fixo no capacitor, tá? Então, esse comportamento de tensão não é possível no capacitor. Então, a gente fala que o capacitor não deixa variar a tensão instantaneamente, tá? Por outro lado, a corrente vai variar, tá? A corrente pode sair de zero para um valor qualquer instantaneamente. A tensão não. Falando especificamente de capacitores reais, né, ou no caso aqui ainda sobre um capacitor ideal, né, esse é um elemento que ele não vai gastar energia, ele simplesmente você vai carregar ele e depois ele vai liberar, tá? Isso pensando num elemento ideal, certo? Não tem perda nenhuma. Um capacitor real, tá? Ele vai possuir uma pequena resistência de fuga, tá? Entre as placas. O material isolante ele não é um material isolante perfeito, certo? Isso não existe. Então, ele tem mais ou menos a resistência entre esse material da ordem de 100 mega para cima, tá? E eu poderia representar essa resistência de fuga como se fosse uma resistência em paralelo, tá? Então, esse aqui seria a representação de um capacitor real, tá? Nós não vamos trabalhar com elementos reais, tá? Nós vamos trabalhando na nossa disciplina, certo? Com um elemento ideal sempre, ok? Bom, finalizando essa parte de introdução a capacitores, vamos fazer uma análise simples e rápida aqui de associação desses elementos. Se eu colocar um capacitor em paralelo, eu posso escrever a lei de Kirchhoff das correntes de tal forma que a soma das correntes, né, seja dada aqui pela soma das correntes no ramo. Tá? Então, a corrente da fonte é igual à soma dessas correntes. Se eu substituir as correntes pela definição da corrente no capacitor, ou seja, o I1 é a capacitância do capacitor 1, dV/dt, C2, dV/dt, C3, dV/dt e por aí vai, né? Eu vou ter essa equação que está sendo mostrada aqui agora. Como o meu circuito está em paralelo, tá? A tensão é a mesma em todos os elementos. Então, esse dV/dt é igual para todo mundo. Se ele é igual para todo mundo, eu posso colocar ele em evidência. Tá? E aí eu vou ter, então, o dV/dt em evidência e um somatório das capacitâncias. Tá? Esse somatório das capacitâncias é a minha capacitância equivalente. Bom, portanto, eu posso escrever que a minha capacitância equivalente de uma associação paralela de capacitores vai ser a capacitância do primeiro, mais a do segundo, mais a do terceiro e assim sucessivamente. Certo? Observe, então, que a associação paralela dos capacitores ela é semelhante à associação série dos resistores. Tá? Se eu fizer a associação série de capacitores, aí eu vou ter justamente o contrário. Tá? Eu vou ter a soma das tensões, né? A lei de Kirchhoff das tensões. Se eu fazer a substituição, eu vou conseguir, da substituição da tensão pela definição, né? 1 sobre C integral de dt, eu vou poder fazer a mesma coisa. A corrente no circuito série é sempre a mesma, então essa integral é semelhante para todo mundo. Vou colocar a integral em evidência, e aí eu vou ter a capacitância equivalente, né? Integral de IDT. E aí eu posso falar então que a
a capacitância, o inverso da capacitância equivalente é a soma dos inversos das capacitâncias, né? Isso aqui é o que a gente obtinha de forma semelhante com a associação paralela dos resistores. Então, não se confundam, associação série e paralela de capacitores fica o inverso da associação série paralela de resistores. Tranquilos? Isso é o que nós temos de introdução para esses elementos novos que nós estamos trabalhando. Eu vou trazer agora nos próximos vídeos alguns exercícios de aplicação para a gente poder sedimentar todos esses novos conceitos. Qualquer dúvida, manda aí para a gente vai conversando. Beleza? Grande abraço, até mais!